Começando mais um Érica Pod Power e hoje o nosso papo é muito importante e carrega um tabu, porque nós vamos falar da saúde íntima da mulher e ninguém melhor do que a querida doutora Edmile Lacerda. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente tem muito a agregar com o assunto de hoje, né? E com certeza tem muito tabu em cima, mas a gente já vai começar quebrando muitos deles. Edmile, contar para o pessoal que você é especializada na saúde da mulher, com atuação na área pélvica e também na estética íntima. Sim. Quanta coisa boa, hein? Sim, já 5 anos já na área, né? Desde que eu me formei em fisioterapia, eu já comecei atendendo nessa área. Sempre foi uma paixão para mim, né? Desde quando eu estava buscando vestibulares lá no colegial, eu já tinha uma certeza de que eu gostaria de trabalhar com o público feminino, justamente por na adolescência ter precisado de alguns tratamentos, alguns recursos e sentir realmente a falta, né? A escassez que o nosso sistema tem, né, disso hoje, graças a Deus, né, a gente tá falando aí de uns 12 anos depois, né, nós temos muito mais recursos, né, infelizmente, ainda mais na rede privada do que na pública, apesar de ser um direito da mulher, pouca gente sabe, mas existe um pacto chamado Pacto pela Vida, né, dentro do programa do Sistema Único de Saúde, que são 6 áreas prioritárias no SUS. E dentre dessas 3 áreas, a terceira área que é prioridade é a saúde da mulher. Então, o fornecimento que eles entregam de exame de mama, diagnósticos, tá tudo bonito, mas a gente ainda sente a falta do tratamento convencional, não cirúrgico, né? Então, a gente, por exemplo, Preventivo. preventivo. Então, eu falo assim, tem lá o ônibus, né, da mamografia, os Sim. exames e tudo. Tudo bem. Aí a mulher recebe algum diagnóstico e faz o quê? Chora. Chora, né? Então, assim, a gente sente essa escassez, principalmente hoje no sistema público, mas em contrapartida eu também fico muito feliz porque com o alcance das redes sociais hoje, né? Tudo é rede social hoje em dia. Verdade. Então, a gente tem conseguido levar mais informações. Graças a Deus também nós temos muitas famosas hoje que são adeptas da fisioterapia pélvica, que têm trazido também o assunto à tona, e o pessoal começa a pesquisar e a Se entender um pouco mais. interessar, né? Isso. Você acha que os tabus ainda são por falta de informação? Eu acho que sim, mas não apenas por isso, né? Eu tenho comigo que os tabus, eles são algo que vem sendo construído de maneira hierárquica, né? Então, é algo de muitos anos atrás, que a gente cresce sendo educada de uma maneira, e aí também tem a falta de informação. Só que essa falta de informação já vem de anos antes, né? Dos nossos antecedentes, Isso. né? Então, assim, Das nossas mães, das das nossas nossas mães, avós. avós, A questão, acho bisavós. que da vergonha, né? Isso. Então, é o que eu sempre falo. Nós, mulheres, né, meninas, quando crianças, sempre somos educadas a não tira a mão daí, não toca, fecha a perna, senta direito. Então, a gente sempre é educada dessa maneira. A gente já cresce tudo que é relacionado à saúde íntima com aquele pensamento de que tem que ser tudo fechado. Tudo é intimidade, literalmente. Não pode nem ser falado, não pode ser conversado sobre. É seu, é seu. E aí, isso leva a 90% das mulheres nem se autoconhecerem, né? E nem se olharem o próprio corpo. Então, eu acho que o tabu hoje, ele é muito construído, sim, pela falta de informação, mas grande parte dos tabus, ele vem De mãe para de mãe filha. para filha, sabe? De maneira bem hierárquica mesmo, desde os princípios dos tempos, assim. E você vê que é um tema tão importante, e deveria ser natural, né? Sim, Mas que existe essa dificuldade, como você falou aí, né, das mães conversar com as filhas. sim. É, eu acredito que principalmente no interior, nas cidades menores, né, com as famílias mais tradicionais, existe realmente essa dificuldade, né? Claro que tem as mães hoje mais modernas, mais, né, Que tem mais essa liberdade. de falar e tal, que já é uma outra cabeça, mas eu acredito que o padrão
Não sei se mudou, hoje em dia mudou tanta coisa, né? É. Mas o normal é exatamente o que você relatou. E também a dificuldade das mães em conversar, né? Em até se abrir com as próprias filhas, né? Sim. Porque quem não tem uma mãe, uma avó, uma pessoa que às vezes está passando por dificuldades, porque teve vários filhos partos normais, Uhum. porque muitas vezes sofre calada situações e não abre por medo, vergonha, Sim. acha que é alguma coisa que é pessoal dela, uma questão Sim. dela, e às vezes não é, né? É o famoso sofre em silêncio, né? E também muito do pensar que, é normal, né? Faz parte da idade, é o famoso tô ficando velha, é assim mesmo. E na verdade não é, né? Na verdade tem tratamento, mas a gente já tá falando da maioria das pessoas que nessa fase, que é ali geralmente nos seus 80, né, 75 mais, já são pessoas que é mais difícil estar nesse acesso das redes, né? Não estou generalizando, Sim. mas é o que eu vejo principalmente aqui pelo interior, inclusive. Então, não tem muito acesso à informação. E aí, o que eu presencio muito em consultório também são mulheres de mais idade, né, nessa faixa etária, que acabam procurando ajuda através do que a Nora falou, sabe? Justamente porque não tem essa abertura com filho ou com filha, mas aí comentou com a Nora falou, tipo, sogra, tem um tratamento, e não sei. Olha. Então, acaba sendo mais dessa forma do que algo ali familiar, né? Mas existe Por sim. terceiros, vamos dizer Isso, assim. isso. Então, tem muito disso também, da falta de utilização mesmo das redes, das informações, né? Dos algoritmos ali da rede social para este tipo de informação. Então, você que está assistindo o Erika Pod Power, compartilha aí com a sua avó, com sua mãe, com sua irmã, com sua amiga. Segue a doutora Edmile. Qual que é o seu arroba, Edmile? É @fisio Edmile e Demudo MILY Lacerda. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Sim. E vamos para quem nunca ouviu falar, o que é fisioterapia pélvica? Vamos lá. A fisioterapia pélvica é uma especialidade na área da fisioterapia, assim como tem ortopedia, assim como tem área de pediatria, né? É uma área exclusiva para o tratamento e reabilitação de qualquer disfunção. O que que é uma disfunção? Tudo que Certo. não está funcionando como era para estar. Qualquer coisa que está fora do padrão no assoalho pélvico, que se trata ali da pelve em si, quadril, é onde entra a fisioterapia, né? Exemplo, escape de xixi. Sim, com certeza. Então, o nosso assoalho pélvico ele foi feito para funcionar de maneira com que você tenha uma boa qualidade de vida. Qualquer coisa fora disso, você precisa procurar ajuda. Então, o que seria? Escape de xixi, né? Eu recebi também no consultório essa semana uma paciente que, ao contrário de ter escape, ela tinha retenção de xixi. Olha. De passar tanto tempo segurando o xixi, porque ela trabalha em um local onde quando ela vê, já passou o dia inteiro e ela não foi no banheiro, Meu que Deus. quando ela vai, ela não consegue esvaziar a bexiga. Ela não consegue. Ela senta, ela tá com vontade, ela senta no vaso e ela não consegue. Então, ao mesmo passo que existe a incontinência urinária, que é o quê? A dificuldade de você segurar o xixi, você acaba Sim. perdendo esse xixi quando você tosse, quando você espirra, quando dá risada, às vezes quando tá treinando, faz uma atividade de alto impacto, como corrida, crossfit, às vezes pulando na caixa, dá aquela Polichinelo. polichinelo, pulando corda. Inclusive, tem paciente que também já relatou a perda do xixi dançando num casamento. E, inclusive, a paciente falou pra mim: a minha sorte é que eu tava de vestido longo, porque eu só senti escorrendo. Meu Jesus. Aí ela falou: eu fui no banheiro na hora, limpei e fui pra casa. Tipo, acabou a festa pra mim. Ela falou assim: tinha acabado de liberar a pista de dança. Então, Olha. assim, tem o escape do xixi, que é essa dificuldade de segurar, quanto tem a A dificuldade retenção. a retenção, que é a dificuldade de você eliminar o xixi.
né? Então, são duas disfunções aí na parte urinária. Temos também hoje muitas mulheres com problema de intestino preso. Então, a fisioterapia também trata, né? A gente reabilita e estimula a contração e a coordenação dos músculos esfincterianos que são responsáveis pela evacuação. Então, prisão de ventre, também tem incontinência fecal, né? Não só urinária. Aí temos também a parte de disfunções sexuais, né? Que é tudo que você sente de anormal durante uma relação, né? Então, dor, flatos, né? Eu falo que é quando a pepeca solta pum. Quando a pepeca solta pum, então é quando ela tá realmente com a musculatura fraca, que Olha acaba. quantos detalhes, Sim, gente. sim. Então, vai com calma aí. Vamos até receber aqui Ai, que um delícia! morango com Nutella do Manga Moranga Gente, eu sou suspeita a falar, tá? pra Porque gente continuar aí eu fiquei agora interessada aí nos detalhes aí que você falou. Manga Moranga, vocês arrasam, viu? Ó, delícia. Obrigado. Obrigada. E eles são muito caprichosos, viu? Em Muito, tudo. Eu muito. falo que eu sou muito suspeita. Crepioca, muito bom, Sim, né? Os sucos. sim, com certeza. Eu falo que deveria ter um cartão fidelidade. O meu já estaria todo fechado. Ó a ideia aí, Thiago, cartão fidelidade. Eu já falei, viu? VIP. Enfim, mas é sobre isso, sabe? Então, na parte de relação sexual, a gente tem bastante disfunções. Não, a maioria que a gente recebe no consultório, mas é a dor, né? De mulheres que relatam ter dor durante a relação. E essa dor, ela pode não só ser durante a relação, porque às vezes a pessoa pensa assim. Mas eu nem tenho mais relação, não tem, então não tem por que tratar. Mas às vezes essa dor, ela tá, por exemplo, quando vai fazer um exame ginecológico, um exame médico, inclusive, né? Então, é preciso ter essa atenção, sim, porque Então, tem não é normal, né? A sentir pessoa dor. sentir dor. Não, eu sempre falo que a relação ela foi feita para ser prazerosa para os dois lados, né? A partir do momento que você tá sentindo alguma dor, algum incômodo, ou durante ou após, precisa sim procurar uma ajuda. E às vezes, eu vou te falar que você pensa que é um bicho de sete cabeças e é só a sua musculatura que precisa fazer uma liberação mesmo, dar uma tratada ali, fazer um laserzinho que tá ótimo. Resolve. Isso. E uma outra questão que também eu recebo muito no consultório em relação à disfunção sexual, principalmente feminina, é o que a gente chama de anorgasmia, que é a falta ou a dificuldade de chegar lá, né? Da Do mulherada, do orgasmo. orgasmo. Como que é? Anorgasmia, né? Que é a Olha, ausência do orgasmo, que é uma disfunção muito comum também. E assim, a gente pensa que é algo de outro mundo, mas tem muita mulher que passa a vida sem nem saber o que é isso, né? Que passa a vida só fingindo lá e tá tudo certo. Inclusive, teve uma novela, eu nem sei o horário que passava esses tempos atrás, que me mandaram diversos cortes dessa novela falando sobre esse assunto, que era uma personagem, se eu não me engano, a Carolina Dickman, e ela se casou com um cara da novela e ela, na hora de ter relação, ela falou, conseguiu ter um orgasmo, ela falou assim, não foi falado com essas palavras, sim, mas a gente entende que ela falou assim que nunca sentiu isso. E ela já tinha sido casada por muitos anos, já era o segundo casamento dela. entendi. Então, assim, muitas mulheres vivem isso, muitas mulheres passam a vida toda realmente sem saber o que é ter realmente um prazer ali na relação, né? E às vezes isso pode ser causado por vários motivos. E o principal deles sempre é a falta de autoconhecimento da mulher com o próprio corpo. Porque eu costumo falar o seguinte: como que você quer que a sua parceria te faça chegar lá se nem você não sabe como? Entende? Entendi. Então, às vezes, não é defendendo, né? Não é defendendo o outro lado. Mas, às vezes, as coitadas das pessoas estão lá se esforçando, e você nada, mas na verdade nem você não sabe o que é pra fazer, sabe? Então, assim, a maioria das causas dessa disfunção que a gente chama, né, de anorgasmia é a falta do autoconhecimento, que é muito importante. Por quê? A gente já tem estudos, né, científicos recentes, inclusive, de 2023, que comprovam que a maioria das mulheres, né, que chegam aí na idade dos 40 a mais, que são insatisfeitas sexualmente, a maioria delas não se conhecem.
nunca nem se olharam no espelho. Então, isso afeta diretamente a autoestima, a forma como a mulher se olha, né? Então, é um globo, assim. A gente pensa muito naquela parte, ai, meu Deus, fala sobre isso, mas realmente mexe com a saúde da mulher. Porque também acho que deve ter outras questões, né? Questões Sim, físicas. também. Existe, né, as questões físicas, algumas pessoas têm alteração anatômicas, né? E tem também ali a falta de estímulo, né? A falta de estímulo, com certeza. E aí também tem, né, principalmente, Isso deve impactar muito nos relacionamentos, né? com certeza, principalmente quando a gente chega ali, por exemplo, na fase da menopausa, né? Que daí já é uma coisa que é fisiológica, hormonal, tem a questão hormonal que interfere. A questão hormonal ela interfere diretamente na saúde íntima da mulher. Presta atenção, mulherada. Sim, Se porque você está aí na pré-menopausa, atenção. Não é que você é, perdeu o interesse pelo seu marido, não é nada disso, né? sim, não. Isso é totalmente fisiológico, né? A gente tem aí a queda dos hormônios, estrogênio, progesterona, que eles são diretamente ligados, primeiramente, à mucosa e lubrificação vaginal. Então, se a gente tem a queda desses hormônios, automaticamente a gente já tem o ressecamento vaginal, Entra né? a dor. Entra a dor. Porque se você tenta fazer alguma penetração naquele canal que tá seco, vai ficar fazendo a fricção de pele com pele até ficar vermelho, irritar, arder. Eu tenho muitas pacientes que relatam a sensação de que parece que tá rasgando mesmo, sabe? Quando você estica a pele muito. E tem pacientes que chega a fissurar, né? Chega a sair fissuras, né? Sangra, machuca mesmo. Então, isso é tudo devido à falta, à queda dos hormônios, que consequentemente leva à falta de lubrificação. E a lubrificação vaginal não é feita só para o momento da relação, né? A lubrificação vaginal é o que protege ali o nosso canal. Também tem tudo a ver com imunidade. Por isso que geralmente quando a nossa imunidade está baixa, a gente apresenta ali episódios de corrimento, candidíase, infecções. E principalmente hoje a mulherada do Monjaro, a mulherada da canetinha, Ah, né? A gente fala. calma aí que eu tô ligando o tico com o teco. Então, Então a imunidade a cai, imunidade cai. aí isso é propício a pessoa ter corrimento, infecções, Infecções, infecção urinária? urinária ou infecção como candidíase mesmo, né? Que Certo. é fungicida ali. Né? E por que que eu tô trazendo essa questão da caneta Hum. emagrecedora, tá? A caneta emagrecedora, ela tem um efeito muito rápido no seu organismo, né? Então, não estou dizendo que sou contra ou que não é para usar, mas sim fazer o acompanhamento completo ali, né? Não só da parte do emagrecimento, mas com nutricionista, com endócrino, ginecologista e também fisioterapia pélvica. Né? Porque é um trabalho em conjunto. Muita gente só pensa na estética, mas como a gente perde nesse emagrecimento que é mais rápido muita massa muscular, o nosso assoalho já fica ali mais fraco. Ah, Então, por exemplo, a sustentação da bexiga já não fica lá aquelas já coisas, vai cedendo já vai também. cedendo. Então, um dos sintomas que a paciente que utiliza essa caneta pode apresentar é o escape de xixi. E aí, voltando para a parte de lubrificação, como muitas das pessoas utilizam a caneta emagrecedora e a caneta, ela dá essa sensação de saciedade, né? Tira a fome da pessoa, a paciente que usa esse tipo de recurso, ela acaba não se alimentando direito, Hum, né? Porque tem aquele pensamento de quanto magra, sim. melhor. E nisso a imunidade cai. E como a gente falou aqui, a imunidade cai nutrientes, cai um monte de hormônios também que são muito importantes para a saúde da mucosa vaginal, o que também acaba gerando ressecamento íntimo e também mais episódios de corrimento, infecções e Posso fazer uma candidíase. pergunta boba? Pode, claro. Pode ser que é a dúvida de muitas É, mulheres que usam a caneta. sim, Nós sim, fizemos vários podcasts falando sobre emagrecimento e tal. sim. E aí eu vou te fazer uma pergunta boba, do meu Uhum, jeito simples. Se a pessoa é gordinha, né? uhum, Ali embaixo é mais gordinho também, eu acho, não sim. sei. E aí, quando ela emagrece, lá também emagrece? Tem flacidez lá?
Existe flacidez tanto interna, né, que é a flacidez dos Interna, que é o quando a gente assoalho fala, pélvico que quando eu desce. falo interna, eu me refiro a dentro do canal mesmo. Então, quando eu falo flacidez interna, eu quero dizer que todos os órgãos que são ali sustentados pela musculatura pélvica, eles acabam Cedendo. cedendo. Então, precisa fazer um fortalecimento de assoalho, né? E também tem a flacidez externa, né? Claro que a vulva em si, ela não vai ficar 100%, né, magérrima, porque é uma gordura muito localizada. Então, Entendi. tem alguns locais do nosso corpo que a gordura é tão localizada que não importa o quanto você emagreça. Vai Ali ficar. vai ficar, ali é só com um recurso local mesmo. E a pepeca é uma. E a pepeca é uma, porque é uma gordura muito localizada. Muito, muito, muito. Então, teria que ser feito algum protocolo ali para quebra dessa gordura mesmo, tá? Então, assim, tem essa perda de volume que acompanha, sim, o corpo, mas não é que fica aquela pepeca super magra. Mas a gente tem flacidez também, não das pepecas que são só gordinhas. Tem as pepecas que não são gordinhas, mas que com o passar do tempo vai perdendo colágeno. Porque o que eu costumo falar? Quando a gente perde colágeno, o colágeno acaba, ele não escolhe um lugar do corpo para acabar, para ir Não é só diminuindo. no Não é rosto. só no rosto, não é só na barriga, no bumbum, entendeu? Então, o colágeno ele vai diminuindo ao longo da vida no corpo todo. Então, eu sempre falo assim, eu sempre falo para as pacientes, ó, se você tá sentindo que sua cara tá caída, olha, olha sua pepeca do espelho que você vai ver o que é ter uma pele caída. Ai. E geralmente as coitadas estão lá, xoxa, capenga e anêmica. Mas a gente Tão triste. tristes, coitadas, sempre as esquecidas, né? Ninguém nem lembra delas. Então, tanto que tem muita gente que me fala em relação à estética íntima, fala assim, nossa, mas eu nunca reparei, eu nunca olhei. E aí, no consultório, a primeira coisa que eu faço é pegar o espelho e falar, não, então você vai olhar. Né, e educar essa mulher para o que ela tem ali, né? E é muito importante, porque qualquer coisa de alteração, ela já vai perceber, né? Então, tem sim pepeca flácida. Não é só as gordinhas que emagrecem, mas as magrinhas que envelhecem também. Com Tem que certeza. estar cuidando. É. E não deixa de ser um exercício físico, né? A fisioterapia pélvica. A gente falou aí da parte estética, né? Eu achei legal isso, porque você também faz, né? Sim, Fala um sim. pouco sobre isso para as mulheres. Na parte estética, né, eu já tô há um tempo nessa área, porque o que eu vinha percebendo no consultório? A gente tratava muito a questão da função. Então, muito as mulheres chegavam lá com a queixa de escape urinário, né, que é a É a reclamação maior, é a top, maior, 90%. e ressecamento. Vai atrás por causa do escape, E ressecamento. é a dor. Isso. Parabéns, mulheres, que vocês estão procurando ajuda, né? Sim. E aí, eu vi aqui, a gente fazia o tratamento para isso, né? Que isso a gente tá falando de interno. Quando a gente Tá. fala função, é tudo que é interno, tudo que tem Certo. que funcionar, Ok. tá? Quando a gente fala estética, é externo, Por fora. por fora. Então, eu via que a gente resolvia muito essa questão da função. E ainda elas falavam, nossa, mas a coitada tá tão feia, coitada tá tão escura, tá tão caída, tá tão liguaruda. Ó, uma pergunta. Elas, por fazer o tratamento, que eu acho que é o veículo, vamos dizer assim, é o modo ao qual elas começam a se olhar Sim. e saber que dela tá caída. Porque até então Sim. ela não sabe que tá caída, tá tudo Não. bem. Uhum. A maioria não, né? Mas existem ali a minoria que sim. E aí eu vinha percebendo que mesmo tratando o que era para ser A funcional, função, eu devolvia a qualidade de vida para essa mulher, mas era uma mulher que ainda tinha vergonha. Sabe? Só queria se relacionar com a luz apagada, vergonha de pôr tá. um biquíni na praia um pouco mais cavado. Então, coisas assim, liberdade. Então, eu devolvia a função, eu devolvia a qualidade de vida, mas aquela mulher ainda estava presa por algum motivo estético. Então, eu fui atrás e eu também recebia muitas pacientes falando que queria fazer cirurgia da labioplastia, né, pra fazer aquele corte do lábio interno, da linguinha mesmo, que diz que era muito linguaruda. E aí, hoje, Corta um pedaço. corta um pedaço, cirurgia.
corta um pedaço. Então, hoje, eu falo que tudo que você puder fazer para evitar a cirurgia, faça. E é aí que a gente entra, né, com a harmonização estética íntima, com bioestimulador de colágeno, preenchedor com ácido hialurônico. Então, a gente deixa ali uma pepeca mais agradável ao ponto de vista da paciente. Lembrando que precisa ser bom para ela, não para mim. E sempre respeitando a naturalidade, para não ficar também aquele sapo boi, sabe? Marcando na roupa, tipo, a paciente ter. Hoje, É geralmente. igual tem os exageros no rosto, né? Tem. A Gretchen antes Aham. e a Gretchen agora. É, exatamente Dá pra isso. ter uma pepeca Gretchen. Dá. Antes e agora. É, Tem que ter bom senso. tem que. Nunca imaginei. É, pois é. E aí, o que que a gente. Quais são as 3 coisas básicas que a gente trata na estética e harmonização íntima, né? Certo. É clareamento, que é assim, a queixa O top. top. A maior Top procura. one da Por que que estética. escurece? Porque usa muita roupa, calça, Também. atrito. A gente tem, estatisticamente, o Brasil é o país, o primeiro país no mundo que mais tem procura por procedimentos estéticos íntimos. E isso tem a ver muito com o Brasil ser um país tropical, onde a mulherada se veste, né, com roupas mais apertadas, onde a gente também vira e mexe tá na praia tomando sol. Ah. E ninguém lembra de passar protetor solar na virilha. Ninguém lembra. Gente, Então, nunca sim, e sem contar que a parece que escondido, né? e sem contar que a virilha, axila, atrás do joelho, cotovelo, são áreas muito quentes, áreas do nosso corpo. Então, áreas que são mais quentes tendem a produzir melanina de forma mais rápida. Melanina é a célula que dá pigmento à nossa pele, né? Então, aonde esquenta, ela é produzida com maior velocidade como forma de proteção. Então, como a virilha é sempre uma região que tá abafada por calcinha, né? Ai, mas eu só uso roupa larga. E abafa. Abafa, não tem como. No meu Tem caso, eu mulher que trabalho usa no sítio, calça jeans, calça direto. jeans, tem a fricção ali com a pele na hora da relação, tem a questão da depilação. As brasileiras são as mulheres que mais procuram métodos depilatórios também. E aí, Depilação escurece? também. Ah, mas Qualquer uma? Qualquer uma. A gente orienta muito a depilação a laser, por ela ocorrer com uma incidência, uma frequência menor do que Gillette, por exemplo, né? Gillette todo dia que você tem que estar ali passando. O laser é uma vez ao mês ali. Então a gente orienta porque daí não tem Gente, mas como é que faz laser ali? essa frequência. É babado, tá? É babado. E cera? Cera também é uma ótima opção a depender da frequência que você Sim. faz, né? Porque aí também é quente. É que assim, eu falo que os melanócitos, né, que são essas células que escurecem, eles são tipo aqueles vizinhos chatos que tudo que você faz se incomoda. Tudo. Entendi. Qualquer coisa que você tá fazendo, eles estão se incomodando. E se eles se incomodam, eles escurecem. Então, se você tá com roupa apertada, escurece. Se você tá usa protetor diário o dia todo. Tem mulher que tem escurecimento da vulva ali por fora, exatamente a marca do absorvente. Que usa Sério? todo dia tá com absorvente lá. Então, escurece. Aí tem a fricção com a lâmina, a fricção com cera, o atrito ali durante a relação, né? Então, muito disso vem por conta do escurecimento, né? Fora que a gente tá aí num país que dependendo da região, muito mais abafada, calor. Então, já é um país que favorece o escurecimento de algumas áreas do nosso corpo. E aí, fora o clareamento, na estética íntima, a gente trata a flacidez, como a gente falou, e a gordura localizada, né? A gente trata tanto a gordura localizada, a gente faz associação de aparelhos, tecnologias e aplicações de enzimas e ativos que quebram essas gorduras. Igual tem pessoas que fazem na barriga. Na barriga é a mesma coisa. E aí a gente só utiliza ativos ali com pH mais específico para a região íntima, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tenho
um sérum hidratante muito bom pro rosto, eu vou passar na virilha também. Não pode. Tem que ser produto específico, porque o pH É diferente, é né? diferente. O rosto, ele não fica o tempo inteiro ali abafado, com uma calcinha no rosto, né? Então, se a gente passa um produto do rosto que é um pouco mais ácido na virilha, que tá ali coberta, abafada e quente, a tendência é escurecer mais do que ajudar. Viu? É um tiro no pé. É, Tem que procurar ajuda e procurar um especialista, né? tem que Às sim. vezes vale a pena as pessoas mais simples, guarda o dinheiro, Sim. investe em você, né? Uhum. Investe em você, que eu acho que a mulher, ela começa a pensar nela lá pelos 45, 50, depois que os filhos cresceram, estudaram, formaram, estão casando, aí ela começa a pensar, olhar um pouco para ela. Não sei, a visão que eu tenho. E aí que ela vai cuidar de si mesma, né? Uhum. Investir no corpo, na saúde, Sim. né? Cuidar, né? Em todas as áreas, né? Uhum. E essa parte eu achei muito, muito, muito legal, Sim. porque as mulheres precisam de ajuda, né? Sim. E você sabe que esses dias eu soltei uma enquete no meu Instagram perguntando se as Hum. mulheres preferiam ter relação de luz acesa ou luz apagada. E a maioria relatou luz apagada e me respondeu no direct que o motivo era vergonha. Vergonha estética. Ou porque é escura, ou porque é caída, ou porque é gorda, ou porque. Sabe? Então, assim, a gente tem ainda essa insegurança mesmo É, da mulher. vergonha mesmo, né? Uhum. Vergonha, e acho que muitas, às vezes, tem o problema, acho que maior, né? É quantos tipos, assim, modelos, vamos dizer, de Todo mundo. pepeca existe? Não, eu recebo cada pergunta Tem da. vários nomes também, né? Tem. Pepeca, eu era criancinha, minha mãe falava perereca lá no Paraná. Sim. É, Periquita, periquita. Pepeca, tem gente que fala. Tem os nomes, né? Que não. Tem a Sharon, tem a Laricinha, tem a Bruninha, a Florzinha, a Rosinha. Entendiam tudo. Mas a pergunta que eu sempre recebo é: doutora, minha Pepeca é normal? Todo mundo deita Ah, na maca e fala pra mim: doutora, minha Pepeca é normal? Eu falo: depende. Ela funciona bem, ela tem dois lábios, tem o clítoris, tem. Ela é normal. Ah, mas é que ela não é gordinha, fechadinha, rosinha. Eu falo, gente, isso foi uma falsa construção, é um falso padrão que a gente tem, foi ensinado, né, a acreditar que todas as mulheres são assim devido, muito se culpa à indústria pornográfica. tá. A indústria pornográfica, ela enfiou, né, na gente um modelo de vulva que precisa estar sempre assim, depiladinho, lisinha, rosinha, fechadinha, gordinha, sem mancha, sem pelo encravado, sem nada. Uma E IA, uma IA, entendeu? Uma IA na pepeca. fora da Aham. realidade. E aí, a gente cresce, né? Inclusive, quando a gente tá lá na escola, no fundamental, ali no livro de ciências, biologia, o que a gente tem de desenho de sistema reprodutor feminino é também da mesma forma, né? É também da mesma forma. Então, já desde o nosso primeiro contato, É uma coisa muito perfeita. é uma coisa muito perfeita. Então, a gente cresce com Não isso. que seja imperfeito, como você falou. Se tem todas as partes, se Exato. funciona bem. É normal, tá dentro do padrão de Aham, normalidade que a gente fala, né? entendi. E você me perguntou quantos tipos, né? É tipo assim, né? Cavalo tem Sim, muitas é raças, modelos, isso. né? Quantas Sim, raças de pepeca tem? Quantos modelos, né? sim. Tem um padrão? Tem ou não? É. Ó, o padrão anatômico é, né, ter ali o clítoris, que é o botãozinho. Eu queria estar muito com a minha pepeca aqui, que eu esqueci para mostrar. Mas a gente tem ali o clítoris, o botão clitoriano, o capuz do clítoris, os lábios internos, que são ali os de perto do canal, que servem para proteger, e os externos, né? E aí a gente tem, é isso, e o canal vaginal. Se tem tudo isso, é normal. Em 2019, fizeram-se alguns estudos para contabilizar realmente a quantidade, né, e tipos de vulva que existem. Eles chegaram a estudar mais de 64 tipos de vulva. 64 tipos diferentes, e ao final do estudo, eles não fecharam
um resultado, não concluíram um resultado, porque realmente existiu muito mais. E aí chegaram à conclusão de que os números são tão altos, né? São tantos tipos de pepecas que existem no mundo que não tem como fazer um estudo e fechar um Certo. número. Ter uma conclusão. Ter uma Porque é uma conclusão. coisa dinâmica. Exato. É muito anatômico, né? Nós somos diferentes. É verdade. Cada um é diferente do outro. Cada um tem um DNA, né? Exato. Então, já pensou se fosse parar Uma digital. para estudar quantas digitais diferentes tem? Não, não tem como. É muito variado. Então, assim, sua pepeca funciona bem, sua pepeca tem tudo. E outra coisa, sempre o corpo inteiro tem um lado diferente do outro. Ninguém é simétrico. Ah, é verdade. Eu tenho um lado diferente do outro. Então, ninguém é simétrico. E se você colocar seu rosto assim, ó, um lado vai ser diferente do outro. Isso também Não, acontece. você vai na academia, tem um braço e tem mais força. É. O outro você treme. Aí você vai levantar, né? Você já levanta assim É. o peso. E assim, existe isso também com a pepeca. Tem gente que fala assim, porque de um lado é maior que o outro. Não sei. Gente, isso é normal. Isso é normal. Mas assim, quando eu falo que já me falaram assim, você bate tanto na tecla que a pessoa tem que se aceitar do jeito que é. Você fala que tudo é normal e enfim. Mas aí você trabalha com estética pra mudar a estética do que você fala que é normal. Eu falo, não, gente, calma lá. É normal, sim. E eu acho sim que a mulher tem que se aceitar, tem que se gostar, Sim. né? Mas se aquilo está mexendo com o psicológico daquela mulher, está diminuindo, incomodando, diminuindo a qualidade de vida dela, eu vou sim fazer o possível para que ela mude este cenário, né? Sempre. E o que eu gosto de falar é que eu não faço estética a todo custo. Não faço. Então, assim, mas eu quero assim. Então você procura alguém que faça. Porque eu faço estética unido à função. Entendi. Se eu vejo que o que você tá buscando vai te gerar danos, algo que é disfuncional mais pra frente, eu não faço. Eu não faço porque eu sei que aquilo vai te uma prejudicar. ética. Isso. Então, assim, eu literalmente harmonizo, sabe? E eu acho que isso fecha aí Fica linda. Fica linda. Vamos comer um docinho agora pra Vamos. gente começar nas nossas perguntas, mito ou verdade? Eu tenho até medo dessa parte. Por quê? Ela é legal. É porque as perguntas que as pessoas mandam e são curiosas, né? E eu vou até dar uma mordidinha aqui, acho que é Gente, é morango, né? É, recheado com milho. Não, é maravilhoso esse espeto É deles. bom com força. É muito gostoso, muito, muito, muito. A pepeca? Caso precise. E é até bom que a gente repassa aqui a questão anatômica. Mas enquanto entra, aí eu comendo aqui o manga-moranga. Se quiser passar antes das perguntas. Dos mitos e verdade? Vamos ver se vai entrar. Vamos esperar, então. Vamos comer mais um pouco. É até bom, porque assim, ninguém para pra ficar vendo a anatomia de pepeca, tá? Gente, eu vou ser humilde e sincera com vocês. Eu sou uma dessas pessoas que... Ai, você é todo mundo, né? Sabe aquele ditado de mãe, É o você não gê- é todo mundo, você é todo mundo. E é uma coisa que eu incentivo até para saber, né? Eu tive uma funcionária que ela sofria muito. E ela é muito humilde, muito simples. Ela falava, nossa, quando ela menstruava era terrível. E ela falava assim, dona Érica, eu não aguento de dor. E a relação para ela era assim, morte. Uhum, De tanta dor que ela sentia. sim. Num belo dia, teve aqui em São Roque, no posto, o Dia Internacional da Mulher, e o posto ia dar mamografia, tudo quanto é coisa, sabe? E eu peguei as minhas funcionárias na época e falei, ó, vocês estão liberadas, vão cedo para lá, eu vou levar vocês lá, vou deixar vocês lá. Porque vai ter desde mamografia, Papa Nicolau, vai ter tudo. Vão fazer mão, cabelo, pé, só busco à tarde. Olha lá. Essa é Essa é a Berenice. a Berenice. Essa é a Berenice, a nossa pepeca educativa. É a Pepeca Educativa. Então, só para passar aqui, para você ver, ó, até nos materiais educativos que eles fazem, eles já fazem uma pepeca sempre Rosinha. mais gordinha, Mais né? Mais fofinha. fofinha.
Então, só pra gente... Pode diminuir um pouquinho? Pode diminuir um pouquinho, Felipe. Pode diminuir um pouquinho. Aí, tá ótimo. Aê! Então, ai, como eu sou bonita, me respeita. Tá linda, hein? Gente, uma maquiagem salva, tá? Mas assim, só pra gente repassar a anatomia aqui. Então, quando me perguntam minha pepeca é normal, então o que você precisa Saber. saber? A gente tem aqui os lábios externos, né? Certo. Que antigamente a gente chamava de lábios maiores, né? Grandes lábios e pequenos lábios, esses aqui. Mas até por conta dessa distorção de imagem, né? Tipo, a minha é muito pequena, muito grande. Ah, Então tá. foi mudada a nomenclatura para lábios internos e lábios externos. Ah, entendi. Tá? E aí, hoje a gente tem aí os lábios externos, né? Aqui pode ou não ser mais gordinho, tá? Depende da estrutura física da pessoa. Os lábios internos, esses lábios internos, geralmente ou ele é mais fechado. Tem gente que fala assim, ai, a minha é muito linguaruda. Tá falando desses lábios internos aqui, que é um pouco mais avantajado. Quando isso se torna um problema? Quando começa a incomodar numa calcinha, incomodar para sentar. E aí a gente trabalha em cima disso. Lembrando que muita mulher só quer passar o corte que eu te falei da cirurgia é nesses lábios aqui, Ah, entendi. os lábios internos, tá? Pra diminuir. Só que o que elas esquecem? Ele foi feito para fechar o canal, Tipo, uma proteção. entendi. Se a gente deixa esse canal muito aberto aqui, o risco de Infecção, infecções, bactéria. corrimentos, bactérias é muito alto, né? Então a gente precisa realmente ter essa proteção, tá? E aí a gente tem lábios externos, lábios internos. Esse aqui é o canal vaginal. Essa daqui é a uretra, que é o canal por onde sai o A xixi. urina. São canais diferentes, né? Então, canal vaginal é ele é responsável por permitir a penetração na relação e a passagem do bebê na hora do nascimento. Ponto. Certo. Uretra, canal por onde sai o xixi. E aqui a gente tem o clítoris, que aqui ele fica só um botãozinho aparecendo. Sim. Mas por dentro, ele é tipo um telhado de uma casinha, dos dois lados aqui, ó. Dos dois lados. Então, por isso que com o estímulo por dentro, também dá super certo. Quanto também por fora. E aqui a gente tem o capuz clitoriano, que eu falo que é a toca do bandido, sabe? Tem gente que tem ali bem escondidinho, também é um dos motivos que a gente falou, um dos motivos físicos para a falta do orgasmo, que é quando essa pelinha esconde muito o clítoris e tem que subir muito para poder estimular, né? Então a gente também trata essa questão. Mas aí, se a sua pepeca tem lábio externo, interno, canal, uretra, clítoris e capusta, é normal. Ela é normal. É normal. Tem nada de errado com ela. Nada de errado. Entenderam, meninas? É normal. E o que tiver de errado dá pra consertar. Tem conserto. Vai no consultório que a doutora já dá um oi pra vocês aí. Sim. Bom, agora é a nossa dinâmica mito ou verdade. Joia. E nós vamos ali para as perguntas, tá? Uhum. Escape de urina depois da gravidez é normal? É normal, porém tem tratamento, né? Não é todo mundo que tem, tá bom? Isso vai depender muito das condições de força do seu músculo. Então, se você é uma pessoa que antes de gestar já tem uma musculatura fraca, claramente após gestar ela vai estar pior, né? Porque aí tem ali o peso do bebê, né? A pressão. Se você aí fala assim: "Ah, mas se eu tiver parto normal é pior do que cesárea". Na verdade, a sobrecarga é a mesma. O bebê vai passar ali fazendo o peso no assoalho ao mesmo tempo, só vai mudar a forma de saída ali, tá? Então tem que tratar. Tem gente que acha, por exemplo, que só na gestação só precisa fazer fisiopélvica se for ter parto normal. E na verdade não, porque é o que eu falo, o que muda é a via de saída. A sobrecarga no assoalho vai perdurar pelo mesmo tempo ali, os mesmos 9 meses. Então, assim, eu costumo falar que não que é normal, mas é comum. Entendi. É comum, mas tem tratamento. E pode fazer o acompanhamento com você na gravidez. Pode. Eu faço o acompanhamento gestacional, então durante a gestação a gente trabalha ali em fortalecimento, né? Fortalecimento de core, que é a musculatura de abdômen também, para não ter essa distensão.
E a gente também reabilita no pós-parto. Então, a gente faz essa ativação muscular, né? Antes, durante e E depois. depois. Sentir dor na relação é normal? Mito ou Não. verdade? Se for em relação a ser normal, é um mito, né? Porque não é normal, como eu já falei aqui, a relação ela precisa ser prazerosa. Se você sentir dor ou desconforto durante a relação, ou qualquer outra coisa, eu não sinto durante, mas eu sinto após. Depois que eu faço a relação, fico uns 2 dias com uma cólica. Tem que investigar. Tá? Tem que investigar. Então, dor não é normal, nem durante e nem após a relação. A não ser que você sinta realmente que é uma dor ali por ter tido. Você vê que é tecidual mesmo, sabe? E aí, por exemplo, ela ficou uns 30 minutinhos, depois passou. Aí você vê que é irritação da pele Ah, mesmo, tá. tá? Da fricção ali. Às vezes, né, passa um pouco do tempo, enfim. Mas tirando isso, não é normal. Toda mulher deveria fortalecer essa região íntima? Sim, com certeza. Que é a única coitada que fica lá esquecida. Ninguém nunca lembra de fortalecer. A coitada, e quando a bexiga já tá lá dando oi na porta, lembram que ela existe. Mas sim, toda mulher deveria fortalecer, né? Assim como eu falo, academia. Aí fala assim: ah, mas quantas físio eu vou precisar? Eu falo, gente, físio você vai precisar para receber alta. O exercício de fortalecimento pélvico, ele é pra vida, é igual a academia, parou, caiu, sabe? Claramente que se você fizer a físio, você vai ter uma Melhora. melhora. E aí, fiquei um tempo sem fazer, demorou, mas aí voltou de novo a queixa. Parou, caiu, sabe? Eu falo que, da mesma forma que a gente indica musculação para ter uma longevidade melhor, né? Para você viver melhor, você envelhecer melhor, isso também faz parte da sua área, Qualidade de vida. qualidade de vida, porque Pra não é. ficar uma velhinha mijona. Exato, exato. E também, assim, assoalho pélvico é músculo. O pessoal esquece disso. O pessoal pensa que pepeca só serve para ter relação e ter filho. Mas é músculo, precisa ser trabalhado. Porque após os 25 anos, a gente começa a perder 1% de colágeno e massa muscular todos os dias. Então, a gente precisa fortalecer. Precisa. A idade influencia muito nessa área? Sim, como nós conversamos, né? Igual eu acabei de dizer, a partir dos 25 anos a gente vai tendo essas questões fisiológicas do envelhecimento, o que não significa que você tem que aceitar, tá? Você pode sim, não digo lutar contra, mas entrar com maneiras de você retardar Certo. os impactos desses sintomas e às vezes você acaba que nem sente tanta diferença, né? Então, treino, fortalecimento. Eu gosto muito também de atender pacientes que fazem acompanhamento médico com reposição hormonal, né? E alimentação também é muito importante. Eu falo que o seu envelhecimento, ele é consequência dos seus anos de vida. Então, o quanto antes começar a se cuidar, tanto na alimentação, quanto nos exercícios, quanto na saúde íntima, você vai colher melhores resultados. Viver 100 anos. Exato. Estética íntima é só vaidade? Não. Não. Estética íntima é qualidade de vida. Eu costumo falar que estética íntima é liberdade. Estética íntima é segurança, autoconfiança. É uma forma da mulher se ver, não só se entregar, mas se ver de outra maneira, sabe? De você gostar daquilo que você tá vendo e você sentir. Sabe quando você vai na praia e você, em casa, você já não se gosta de biquíni. E aí chega na praia, você também já não quer mostrar para os outros o seu corpo. A estética íntima é a mesma coisa. Você já não gosta do que você tá vendo, então claramente você não quer mostrar para quem você tá se entregando. Então, eu acho que você tratar essa queixa não é vaidade. É a sua autoestima mesmo, né? Sim. Então, não é só vaidade. É necessário, né? Sim, Falta de libido pode ter relação física? As sim. questões hormonais que você falou, né? Questões hormonais e a falta de estimulação e autoconhecimento. Isso já são resultados de muitos estudos,
que a gente tem. Inclusive, um dos meus trabalhos, né, de conclusão de curso na pós-graduação foi relativo à falta de orgasmo das mulheres por falta de conhecimento e falta de estimulação. Eu falo que, para tudo na vida, o nosso corpo só sente falta daquilo que ele é acostumado a ter. Então, por exemplo, se você tem o hábito de comer comida gordurosa, fritura, não sei o quê, você vai sentir a falta disso. Quando você começar uma alimentação mais saudável, você vai falando, nossa, mas eu tenho que comer salada, queria muito estar comendo uma lasanha. Porque o seu corpo está acostumado a ter aquilo, o seu cérebro entende que ele está sentindo falta. Agora, se a gente tem uma mulher que nunca se estimula, que nunca tá ali com vontade com nada, como o seu corpo vai sentir falta daquilo? Aí tem muita mulher que fala pra mim, ah, mas tô sem libido, eu não tenho vontade pra nada, eu faço por obrigação. Mas assim, o que que você tá fazendo pra isso, sabe? Você tá estimulando? É igual a academia. Eu sempre pego a academia pra tudo, porque a academia é o melhor exemplo pra tudo. A academia, se você pega o pique de ir ali todo dia, você fica uns 2 dias sem ir. Você já sente falta? Só que daí, se você já fica uns 4 dias sem ir pra voltar, já não é ruim. Então, assim, o corpo, a mente é treinável. Ela precisa saber do que ela vai sentir falta. Então, para você que não tem libido, que fala que não tem vontade, o que que você está fazendo para o seu corpo sentir falta disso? Ele tem isso para sentir falta? Então, vai sentir falta por quê? Entende? Então, tem muito disso, a questão hormonal e também da falta de estimulação. De se conhecer. Isso. A vergonha atrapalha o tratamento? Sim, sim, tem muita paciente que não começa o tratamento por vergonha. Muita, muita. Inclusive, minhas tias, né? Tem tias minhas que eu já dei o tratamento, falei, vai lá e faz, que eu sei que tem escape. Ah, não vou fazer com você, não. E não só o fato de ser comigo, não só as minhas tias, mas tem muita paciente, que ainda tem paciente que chega no consultório toda, né? Ai, mais retraída. Sim, com Eu falo, vergonha gente, mesmo, né? pode ficar tranquila. Quando a gente entra na área da saúde, a gente começa a olhar o ser humano com outros olhos, assim. Você não vê malícia, você tá ali como profissional. E qualquer pessoa que não esteja dessa forma não está capacitado para estar ali. Então, é muito importante isso. Interfere com certeza, mas eu sempre falo para me dar um voto de confiança e depois tira as próprias conclusões. Essa questão do escape é o fator principal das mulheres te procurarem? Melhor ainda, quem tem, né? Vamos supor uma pessoa 50 a mais, 60 a mais, ou até antes, porque eu já vi meninas novas que têm escape, né? Antes de passar por um processo de cirurgia, procurar a fisioterapia pélvica e os outros recursos que tem também, que hoje tem aparelhos, tem muitas coisas. É um bom caminho que pode dar resultados? Sim, com certeza. É o que a gente chama de tratamento conservador, né? Que é tudo que vem antes da cirurgia. Então, eu falo, sempre que puder fugir de uma cirurgia, fuja, sabe? Sempre que tiver alternativas não cirúrgicas, faça. Ah, mas não vai resolver o meu problema 100%. Sim, faça do mesmo jeito, porque com certeza, se você precisar ir para uma cirurgia, o seu pós vai ser muito tranquilo, sabe? Então, tem casos, depende do caso, né? Então, tem casos que a gente consegue sim reverter e a paciente não precisa mais operar, e tem casos que a gente não consegue reverter, precisa sim ir para cirurgia, mas a cirurgia acaba sendo bem mais tranquila. O que era para ser uma cirurgia muito complexa acaba sendo uma microcirurgia e a reabilitação bem mais rápida. Bem mais rápida. Uhum. Doutora, o que você já ouviu no consultório que te marcou? Ai, são tantas histórias, mas eu tenho três histórias que me marcaram assim. Uma de uma paciente que falou assim pra mim que ela tinha muita dor durante a relação, né? E isso fazem anos já, mas igual você falou, me marcou. E aí ela falou assim pra mim, eu sinto muita dor durante a relação, mas sabe o que eu acho engraçado?
Eu sinto muita dor com meu marido, mas com meu dentista não. Como assim? Aí eu expliquei pra ela, né, que a adrenalina faz com que o corpo não sinta ali, né? O cérebro só tem o poder de receber um estímulo por vez. Se ele tá ali na adrenalina, ele não vai sentir a dor, né? Mas foi algo que E me marcou. você ficou bem calma para Fiquei, responder, bem aham, profissional. bem profissional. Parabéns. É, Você não fez sim. igual eu, não? Não, Tá não, certo. senão eu já tinha ido, né, de arrasta pela paciente. Não, mas são muitas histórias, né? Mas assim, me marcou. E daí também teve uma paciente que me relatou que ela tinha, não conseguia, ela nunca conseguiu casar e namorar por muito tempo por ter muita dificuldade de se relacionar. E aí, ela tinha uma condição chamada de vaginismo, que é quando o canal vaginal ele contrai involuntariamente e ele fecha, Eita! ele fica fechado. Psicologicamente, ele contrai, é involuntário. E isso vem decorrente a um trauma ou uma criação muito rígida ou algum episódio que marcou muito. Então existe, Existe chama vaginite, vaginismo. vaginismo, Isso. Ou algum episódio que marcou muito a vida dessa certo? Um mulher. trauma. Isso. E aí, só que ela, na avaliação, não comentou, só falou que tinha isso, eu realmente avaliei, tinha mesmo. Foi uma paciente que nos 2 primeiros atendimentos eu nem consegui tocá-la. Eu tive que ir pegando confiança nela, tocando na coxa, na perna, mostrando, conversando. E aí, quando a gente começou a progredir, né? Eu via que a gente já tava, tipo, no 8º atendimento e a gente não tinha, sabe, evolução clínica. E aí foi num atendimento, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali, que eu não estava sabendo. E aí, durante um atendimento, ela me falou que realmente ela sofreu um assédio, né? Não, não chegou ali ser Um um abuso. abuso. Mas ela relatou que quando ela era criança, ela não lembra a idade. Ela falou que ela tinha uma idade que ela batia, tipo, na altura da mesa, mais ou menos. E que ela lembra de uma pessoa de cabelo grisalho colocando ela no colo, sentando ela no colo, dentro da igreja, inclusive. Meu Deus. E ficou, tipo, mexendo, fazendo movimentos com ela em cima do colo. E ela falou que desde então, desde o primeiro namorado dela, ela nunca conseguiu ter uma relação 100% Que ali acionava prazerosa. aquele Isso. gatilho. E ela não sabia por quê, enfim, ela fez muita terapia pra entender que era isso que tinha acontecido. Então, isso também me marcou. E um outro caso também que me marcou muito, que é um caso mais recente, que eu sempre gosto de comentar ele em todo lugar que eu vou, que pra mim é um exemplo de força, de resiliência. E foi um dos momentos mais delicados da minha carreira, que aconteceu ano passado, quando eu atendi uma paciente, que inclusive é uma querida, uma grande amiga até hoje, que ela estava na sua primeira gestação, com 34 anos, a gente estava fazendo o acompanhamento dela, e, e aí ela me abordou, tipo, num fim de semana, e ela já estava com 37 semanas e pouquinho, estava próxima de ganhar. E falou que o bebê tava mais quietinho, né? Só que daí eu vi que ela tinha postado que tava mais reclusa, que era essa época de frio, tava mais assistindo filme, chazinho de camomila. Eu falei, não, é normal, agora na reta final eles também não se mexem muito, né? Mas assim que você puder, vai ao hospital. E aí, então, isso no fim de semana, na segunda-feira, essa paciente foi ao hospital. E realmente, aí ela falou assim, na verdade ela falou assim, ele tá bem quietinho ainda. Daí eu falei assim, mas bem quietinho quanto? Desde quando? Ah, desde ontem, a hora que eu falei com você. Daí eu falei, corre pro hospital, né? Pede uma ultrassom de emergência, enfim. E aí, realmente, o bebê acabou vindo a óbito, era o primeiro filho dela, era um bebê muito desejado, sabe? E ali foi o momento que caiu o meu chão, assim, porque eu me senti insuficiente, me senti incapaz. Comecei a duvidar de mim mesma, já comecei a falar por que que eu não falei pra ela urgente antes. Comecei a me culpar, mas aí depois ela ficou internada em observação e tudo. Ela conseguiu expulsar o neném na quinta-feira.
Para você ter noção, de parto normal. E assim, para mim, esse é o caso assim que foi um divisor de águas, sabe? Porque foi um momento que eu parei e eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não quero porque eu me coloquei nesse papel de responsabilidade. E todo mundo falava pra mim, você seguiu o protocolo, realmente tudo que você falou tava batendo e tudo e tal. Mas eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia aceitar. E eu falava assim, eu sou muito de fé, sabe? E eu orava e eu falava assim: por que, Deus, que você fez isso? Era o único filho dela. E eu, tipo, questionei a Deus, sabe? E aí eu fiquei uma semana sem trabalhar. Desmarquei minha agenda inteirinha. Não saí de casa. Eu passei semana chorando. E eu não sabia como me colocar no lugar dela. Até que ela voltou pra casa, me chamou pra gente cuidar do pós. Eu tremia. A primeira vez que eu fui atender ela, eu tremia. Eu não sabia que cara que eu ia entrar, porque na minha cabeça eu poderia ter feito algo diferente, Sim. sabe? E aí ela pegou na minha mão e ela falou assim: eu entendi o propósito de Deus com meu filho na minha vida. E o meu filho realmente foi um anjo, porque ele foi morar. Ela falou assim: meu filho realmente é um anjo porque ele está com Deus e ele foi com o coração puro para lá. E eu entendi o propósito disso tudo na minha vida. E, nossa, eu desabei e ela me agradeceu, falou que eu fui uma excelente profissional. E isso pra mim foi ali onde eu cresci como profissional e como pessoa também. E eu falo que ela pra mim é um dos maiores exemplos assim de força e resiliência em todos esses anos de carreira e foi o caso que mais me marcou. Eu ia te perguntar um caso que mais te emocionou, com certeza Com certeza. foi esse. Com certeza. E o que você sente quando você devolve a autoestima para as mulheres, quando você vai atendê-las de novo e vê que elas estão felizes e elas te relatam, olha, eu tô bem, nossa, minha vida mudou, minha autoestima melhorou. Eu sinto uma sensação de dever cumprido, sabe? Eu chego até a me emocionar, porque eu sinto a dor das pacientes. Eu falo que nunca ninguém é só mais um número ou só mais um nome na minha agenda. Então, eu vivencio aquilo, sabe? E toda vez que a paciente chega pra mim na minha sala e me fala assim, olha, eu notei um pouquinho de diferença, mas ainda assim, então, não, então a gente vai recalcular a rota, a gente vai ver o que que dá pra fazer, como a gente vai entregar, sabe? Então eu busco ao máximo alcançar a expectativa das pacientes. E quando elas chegam e falam pra mim, como já aconteceu, inclusive, esses dias atrás, que a gente finalizou o tratamento de uma paciente que tinha também essa questão de dor durante a relação, um casamento de muitos anos, né? Enfim, é, na verdade, essa paciente tem uma filha de 13 anos e ela teve um parto muito traumático, forçado, inclusive. Ela teve uma cicatriz horrenda, laceração muito grande, e desde então ela sente muita dor durante a relação, porque é bem em cima onde pega a cicatriz. Então, a gente fez um tratamento para cicatriz interna no canal. E aí eu falei pra e aí a gente já tinha feito, tipo assim, uns 2 meses de tratamento. E aí ela falou assim, mas ela tava coisa de uns 2 anos sem ter relação. E aí ela falou assim, e aí? Você acha que tá liberada? Eu falei assim, vamos tentar. Falei, vamos tentar e faz dessa forma, assim, assado. Tenta, não tenta ficar bitolada ali, tipo, melhorou, não melhorou? Só vive o momento e depois você para pra analisar como foi diferente ou não. E aí ela voltou depois no consultório e foi depois do feriado da Páscoa, inclusive. E ela voltou e falou assim: Nossa, foi maravilhoso. Ela falou assim: Olha, E ela mesma se emocionou dentro da sala, me agradeceu, né, por realmente trazer isso de volta em relação ao casamento, tudo que. que é mais do que autoestima, né? É É, saúde uhum, emocional, sim. física. E ela me relatou que estava mais distante, né, do parceiro, enfim. Então ela até se emocionou. Então, quando as pacientes
me relatam isso, às vezes nem pessoalmente, ou só por mensagem, eu me emociono demais mesmo. Inclusive, na parte obstétrica também, que eu auxilio ali na questão do parto, quando eu vejo que elas conseguem, e elas falam, eu consegui ter o parto normal e tudo. É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação. Eu já cheguei a parar o carro no acostamento da estrada e agradecer para Deus, assim, porque eu sempre, desde quando eu estava na faculdade, eu nem sabia ainda, né, que eu ia acabar exatamente nessa área, mas eu sempre pedi para Deus que me usasse como um instrumento para transformar a vida das pessoas que passassem pelas minhas mãos. Então, toda vez que eu sinto isso, é como se eu sentisse Deus respondendo o que eu pedi, sabe? Então, é essa sensação mesmo. Muito legal. Edmile, nós estamos quase acabando. Sim, um programa muito informativo, muito positivo para as mulheres, né? Para o despertar delas. E eu queria te perguntar, quem é a Edmile? Fora do consultório, fora das consultas, quem é a Edmile? Gente, olha, eu sou de várias versões. Várias versões. Eu falo que eu não sou algo específico. Cada dia eu acordo de um jeito. Mas, assim, num geral, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu falo que eu adoro conversar fiado, entendeu? Adoro bater papo, adoro levar informação, adoro estar com a minha família, com os meus amigos. Eu amo dançar, amo dançar. Então, adoro ali os meus momentos na academia que a gente faz as aulas de dança. Adoro estar com o meu corpo sempre em movimento, né? Eu descobri isso, né? Faz 2 anos que eu mudei totalmente a minha vida, né? Eu era uma pessoa totalmente sedentária, já tava com 20, 24, né? Eu tenho 26 anos, né? Muito jovem. Jovem, mas assim, eu passei por muitas coisas, né, ao decorrer da minha vida, e com 24 anos eu já tava com condições clínicas de saúde que, assim, uma jovem de 24 anos, sabe? Coisa de pressão alta. Uau! E eu tinha sangramento nasal quase todo dia, do nada. Eu podia estar aqui com você agora e escorre sangue do meu nariz. Então, eu via que a minha saúde precisava ser prioridade. E aí eu mudei, então hoje pra mim minha prioridade, eu falo, posso estar fazendo qualquer coisa. Ai, vamos fazer não sei o que tal hora. Não, é o horário do meu treino, sabe? Da minha aula. Eu adoro estar com o pessoal da academia, com os meus amigos, minha família, amo de paixão. Eu sou uma festeira mais ou menos, que eu adoro uma festa, mas eu gosto de uma festa em casa, que daí deu horário, tô indo, tchau, vou Vou deitar. dormir. Mas assim, eu gosto de estar sempre ali, sabe, em família, com os amigos. Não sou muito das baladas, assim. Sou mais caseira e festa em casa, adoro, porque também eu não acho que tem coisa melhor. Você fica em casa, você se diverte, come, bebe, deu horário, tchau, bem, sua cama tá lá, te esperando. Verdade. Eu falo que eu sou uma jovem senhora. Isso é um luxo para É, quem sabe viver, né? sim, mas eu falo que eu tenho várias versões. Eu gosto muito de me aventurar, gosto de viajar. Eu acredito ser uma pessoa muito corajosa, eu adoro topar novos desafios. E é isso. Muito bom. E para a gente fechar, e aí depois você vai deixar o seu tchau para o pessoal. Você falou bastante de propósito, de Deus, desde a faculdade. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para várias pessoas que vêm aqui, várias não, algumas, Uhum. né? E me veio ao coração fazer para você. Se você sentasse junto com Jesus para tomar um café e ele olhasse bem nos seus olhos e você pudesse fazer uma única pergunta, qual você faria? Gente, que difícil isso. Mas talvez eu perguntaria se ele estaria orgulhoso de mim em relação ao meu coração e aos meus propósitos, em relação ao que ele nos ensina, né, que é viver ao máximo a sua imagem e semelhança. Então eu perguntaria isso, se ele estaria orgulhoso, né? E claro, né,
sempre a gente está aberto. Eu já reconheço que eu sou muito falha, tá? Eu sempre falo pra Deus, falo, Deus, olha, eu não sou sua melhor filha, mas também não devo estar ali nas piores. Então me dá um crédito aí. Mas eu perguntaria isso. Muito legal, tenho certeza. Jesus te ama muito. E deixa o seu tchau pro pessoal. Bom, eu primeiramente quero agradecer o convite, porque eu tô fazendo o que eu amo fazer, que é conversar e levar informação. E isso eu sempre, sempre, sempre gostei de fazer. Até quando eu tava no estágio da faculdade, tinha que fazer umas campanhas nas UBSs e tudo mais, o pessoal do meu grupo odiava. Entregar cartilha, trocar papo com a Dona Maria, tudo. E eu falava pra professora, deixa que eu vou. Ficava perambulando a UBS toda pra ficar conversando. Então, eu adoro, adoro levar informação em saúde da mulher, porque eu acho que precisa, né? E o meu recado final é que não normalize de forma alguma aquilo que te faz mal. Se tem algo que te faz mal na saúde íntima, busque tratamento, busque um profissional, né? E o que eu quero deixar também é que é muito importante ter o acompanhamento médico, mas se você já passou pelo médico, já tem exame, já tem diagnóstico, você não precisa esperar mais. Existe a fisioterapia para te ajudar. Então, assim, não normalize, saiba se olhar para poder identificar também o que tem de errado. É isso aí. Deixa suas redes sociais, pessoal, mais uma vez. Meu Instagram é @fisioedmilila. É ali que olha. Pode ser Pra ali, cá. pode ser lá. Pô, eu vou olhar pra cá então que eu já tô de frente. Você tá chique, hein? Meu Instagram é @fisioedmililacerda. Demudo, MILY, Lacerda. @fisioedmililacerda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi incrível, muito informativo. E você, mulher, saiba que você é muito especial. Então, se ame, se cuide, invista em você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.